Muito bem, queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para a lição de número 2 desse último trimestre do ano de 2022, a revista de jovens, falando sobre a liderança na Igreja de Cristo. É um tema muito importante, porque a liderança é algo essencial em qualquer atividade. E hoje a lição 2 vai falar sobre a pessoa do líder, algo que precisa ser visto com cuidado, já que o líder é, antes de tudo, um ser humano, precisa ter os cuidados consigo mesmo. Nós vamos tratar desse tema tão importante. Aqui estamos nesse podcast, a EBD em Síntese, que é promovido pelo DENEC, e somos a equipe de Ceará Mirim. Aqui o pastor Abdênego Xavier, supervisor eclesiástico desse campo. Uma alegria estarmos juntos. Pai do Senhor, pastor Abdênego, vamos falar do líder como pessoa hoje. Pastor Cléber, a paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez aqui com esse grupo de professores abençoados. Louvo a Deus por essa iniciativa do nosso departamento de ensino. E também agradecer a Deus pela oportunidade de trazer a nossa contribuição a esse precioso e seleto grupo de professores de jovens. Esperamos que Deus lhes ajude e que possamos contribuir de alguma forma com a sua aula e também com o seu crescimento espiritual. Estamos tratando de um assunto de suma importância, de grande necessidade, que é a questão do líder. Quando falta líder, então o povo se dispersa. Não importa qual seja o grau de intelectualidade, não importa qual seja a sua posição no âmbito econômico, a liderança fará toda a diferença em qualquer tempo. Então, o tema é apaixonante e vamos lá, em nome de Jesus, porque temos muita coisa para compartilhar com vocês. Amém. De fato, a liderança é algo que precisa sempre ser bem estudada, porque não é fácil ser líder, né? E há muitos aspectos que precisam ser bem cuidados. Então, nós começamos falando sobre o líder como um indivíduo, a pessoa do líder, que precisa ter cuidados a partir da sua personalidade, a partir do seu caráter, uma vez que as habilidades elas são muito importantes, espera-se que o líder tenha sucesso, mas, às vezes, sucesso, aliás, aos olhos de Deus, sucesso não é medido em números, é medido muito mais em fidelidade, em compromisso, e, por isso, o líder tem que ter cuidado com o seu caráter. E quem vai colocar um líder tem que ter cuidado com isso. A habilidade se desenvolve, mas o caráter tem que estar formado, porque, geralmente, quando você toma um líder, ele já está em uma idade, seja ela um líder jovem, mas ainda assim o caráter já foi formado nos primeiros anos, né? E somente Cristo, através da regeneração, pode mudar o caráter de um homem. Mas eu diria que para quem vai escolher um líder, esse é o primeiro ponto a ser observado. As habilidades podem ser ensinadas, mas o caráter, para ser formado, demora muito mais tempo e o líder tem que ter essa personalidade que seja já formada por Deus antes que ele possa mostrar resultados, não é verdade? A partir do conceito do que é líder, né? Porque líder é aquele que influencia. Primordialmente, líder não é aquele que tem um cargo, porque nem todo líder, às vezes, tem cargo, principalmente no princípio de sua liderança. Mas líder é aquele que influencia. E, naturalmente, a nossa influência como líder pode ser positiva e pode ser também uma influência negativa. Então, o tipo de influência que o líder vai exercer sobre as pessoas vai refletir o seu estilo de vida, vai refletir o seu caráter, que é algo intrínseco, que é aquilo que foi formado ao longo do tempo, e vai também influenciar através de sua personalidade, que é a forma como ele age, como ele procede, como ele se comporta diante das pessoas.
Por isso, nós encontramos líderes com personalidades muito fortes, no entanto, às vezes com um caráter íntegro, e isso acaba contribuindo. Às vezes, nós encontramos líderes com personalidades bastante questionáveis, né? E isso vai também influenciar na vida dos seus liderados, até porque os liderados vão, sim, ser a multiplicação da vida do líder. O líder, ele influencia muito mais com seu modo de vida do que com as suas palavras. Então, as nossas ações, elas acabam sendo, muitas vezes, o referencial de padrão para a vida daqueles que nós estamos liderando. É por isso que, quando Paulo vai tratar sobre liderança com o seu filho na fé, das primeiras coisas que Paulo vai abordar não é a questão das habilidades, é a questão da personalidade, é a questão do caráter. Este homem que almeja o episcopado, que é algo excelente, a primeira exigência é que essa pessoa seja uma pessoa irrepreensível, seja uma pessoa íntegra, porque todas as demais virtudes desse líder deverá repousar justamente sobre essa questão da sua personalidade e do seu caráter. Então, é muito importante que enfatizemos, antes das habilidades, a personalidade e o caráter do líder. Então, não podemos cair naquela máxima que alguém diz, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Na questão da liderança bíblica, isso é uma tragédia. Quando alguém não pode ser exemplo naquilo que está falando. Torna-se inconcebível, inaceitável. Esse padrão de liderança pode funcionar por algum tempo em outra área, em outro segmento, não no segmento da vida cristã. Então, quando a gente vai tratar dos parâmetros que Jetro orienta Moisés, lá em Êxodo capítulo 18, sobre a questão do líder, a primeira coisa que Jetro vai falar, vai caminhar também nessa direção. Precisam ser pessoas capazes, naturalmente. Mas não é só a questão da capacidade. Vem a questão também do caráter, da personalidade, e isso nós não podemos abrir mão. O nível de liderança, para mim, é determinante, e biblicamente falando também. Não importa quão alto você esteja, se o seu padrão não estiver à altura do cargo que você está exercendo, da liderança que você está exercendo, você não vai permanecer lá por muito tempo. Porque o que nos sustenta, sobretudo, é a nossa personalidade e o nosso caráter. As demais coisas vêm como um acréscimo. E é muito bom quando você pode juntar as duas coisas, né? Habilidade, carisma, mas que isso esteja fundamentado, sobretudo, em cima da personalidade, do caráter do líder. É verdade. O senhor falou muito bem. Em outra área, pode dar certo quando não há caráter, mas há resultado, porque se busca o resultado por si só, né? Então, aquela frase, os meios justificam o fim, ou os fins, é utilizada para falar exatamente, não importa como, desde que você apresente um resultado, e isso nós vemos no mundo corporativo acontecer de diversas maneiras, mas na igreja não é possível isso, porque o líder, na verdade, ele é um representante de Deus e, portanto, ele tem que estar de acordo com o caráter de Deus. Aí é uma diferença muito grande, porque lá fora o líder ele pode ser uma pessoa enquanto está liderando no seu trabalho, durante o período de trabalho, e ele pode ser outra pessoa totalmente diferente no horário de folga, né? Ele pode ser uma pessoa calma e controlada e educada no seu trabalho, e lá fora, depois do expediente, beber ou fazer outra coisa e se transformar em outra pessoa. Mas o líder na igreja do Senhor não pode ser essa pessoa que ora é uma coisa, ora é outra, porque, na verdade, nós somos representantes de Cristo em todo momento. Então, não basta buscar resultados positivos naquele trabalho, é preciso ter a personalidade que atenda à exigência de Deus em todo o tempo. Isso faz muita diferença, e aí o líder
tem que ter esse cuidado, né, para estar vigiando seu coração, sua mente, que vão refletir o seu caráter, antes que ele possa cuidar de outras coisas, inclusive dos seus relacionamentos, que é algo também muito importante e que a nossa lição trata bem. Eu gosto de uma frase que diz assim, que a maioria dos líderes não fracassa por falta de habilidade, mas por qualidade nos relacionamentos e o quanto somos semelhantes a Cristo no nosso comportamento. Veja como o caráter e o relacionamento vai ser importante aí na vida de um líder, porque já diz o ditado, diz-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Os relacionamentos interferem bastante, não é? Verdade. E é muito importante colocar as coisas na sua devida ordem, na ordem que a Bíblia os coloca, né? Nós vivemos hoje na época do marketing, e o marketing às vezes consegue transformar um simples mortal em um ícone, em um ídolo do dia para a noite. Mas a Bíblia não trata as coisas dessa forma. Os valores, eles vêm em uma ordem, sempre será nesta ordem. Primeiro, vamos analisar a questão do caráter e da personalidade. Então, sobre esta base, outros valores são construídos, colocados em cima. Em seu livro, Lições aos Meus Alunos, Spurgeon também falava muito sobre essa questão. E ele traz-nos um exemplo bem clássico, diz que havia um homem que pregava tão bem que, quando subia no púlpito, ninguém queria que ele descesse. Mas vivia tão mal que, quando estava embaixo, ninguém queria que ele subisse. Então, que nós possamos ir em outra direção, em outro caminho, valorizando aquilo que a Bíblia valoriza e colocando na ordem aquilo conforme a Bíblia coloca. Caráter, personalidade, porque a questão do nosso trabalho, da nossa liderança, é que nós precisamos lembrar que, em primeiro lugar, ela é avaliada, ela será avaliada não pelo meu líder ou por aquele homem que eu estou debaixo da sua liderança. Mas, primeiramente, o meu estilo de liderança vai ser avaliado por Deus. E de pouca coisa ou de quase nada adiantará que as pessoas pensem ou me vejam como uma pessoa que, na realidade, eu não sou. Porque a avaliação final não é a terrena. A avaliação final é a celestial. E de pouca coisa ou de quase nada adiantará ter a aprovação de homens e de pessoas se estou reprovado diante de Deus. Eu não quero ser como aquela igreja, nem você também, que tinha nome de que estava viva, mas na realidade estava morta. Era um estilo de liderança que não se harmonizava com o modelo de liderança cristã. A Bíblia diz: assim falai, assim procedei. Paulo chama para si essa responsabilidade quando se dirige ao seu discípulo mais próximo. Ele diz: você tem visto o meu modo de ver. E depois, você tem visto meus ensinamentos. Você tem visto como eu ando. E ninguém forma um líder simplesmente pela internet ou pelo telefone, porque é uma transferência. A verdadeira liderança, na realidade, é uma transferência de características, de valores. Você precisa trazer para perto, andar com pessoas, estar com pessoas. O líder precisa gostar de gente. Se você não gosta de gente, cai fora, você não tem nada a ver com liderança. Você talvez goste de posição, porque o líder tem que amar pessoas, trazer pessoas para perto. Se essa questão fosse resolvida de forma virtual, por que Jesus teria vindo, né? Poderia ter lá do céu, faça assim. Não, mas ele trouxe para perto. Andou com essas pessoas, dormiu com essas pessoas, viajou com essas pessoas, chorou com essas pessoas, porque aí vem, daqui a pouco vamos tratar da questão da humanidade do líder. Então, chorou com elas, manifestou como homem a sua fragilidade, né? Minha alma está angustiada até a morte. Quer dizer, a nossa humanidade não anula a nossa liderança. Às vezes, pelo contrário, nos identifica com as pessoas, mas é coisa que nós vamos tratar mais lá na frente. Mas eu quero estamos tratando a priori sobre essa questão do líder como pessoa.
O líder não é um ser extraterrestre, não é uma pessoa que tem esses aspectos messiânicos. Não, nada disso. Tiago faz questão de ressaltar característica de um dos maiores líderes que houve em Israel em épocas passadas, no aspecto espiritual. E quando fala sobre este homem, o ícone do ministério profético, Elias, ele diz: Elias era homem, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Então, o líder não é um extraterrestre, não é uma pessoa com caráter messiânico, não é um homem que Deus usa, apesar das suas limitações, para influenciar a vida de outras pessoas. E importa que essa liderança seja uma liderança positiva, seja uma liderança que contribua de forma significativa para a melhora do caráter, da personalidade, das atitudes, da vida dessa pessoa, que alguém possa olhar para nós e dizer: sabe de uma coisa? Eu gostaria muito de ser como aquele homem, como aquele jovem. Ele me inspira, e que nossa vida possa ser uma fonte de inspiração para aqueles que estão atrás, né? Para aqueles que estão precisando de referencial, porque todos nós precisamos de referenciais, todos nós. Eu não conheço um líder a quem Deus tenha levantado que, de alguma forma, de alguma maneira, ele não tenha sido influenciado pela vida de outro líder. Naturalmente, alguns acabam sendo influenciados por péssimos líderes, por líderes com caráter deformado, na ânsia, naturalmente, para desenvolver as suas atividades, seu ministério. Eles tiveram a infelicidade de escolher pessoas cujo modelo de vida não era compatível com a palavra de Deus e muitas vezes acabaram caindo nos mesmos erros do seu líder. Disse um escritor que o pecado do líder é o pecado do povo. Então, que possamos contribuir de forma positiva para que a santidade do líder possa ser também a santidade do povo. É verdade. E isso é muito importante, nós pensarmos o quanto o líder ele vai influenciar pessoas e o quanto ele é influenciado também, né, por referências, como o senhor disse, porque normalmente nós vamos escolher as referências também de acordo com as metas que nós temos. Quem quer alcançar as metas que determinada pessoa alcançou, vai procurar seguir o caminho dele. Por isso, é tão importante a gente entender qual é, na realidade, a meta de Deus para a liderança, né? Porque se nós escolhermos metas que buscam apenas resultado, vamos imitar qualquer pessoa por causa do resultado. Mas se nós soubermos que Deus busca o caráter, a integridade antes do resultado, então nós vamos buscar pessoas que possam nos ajudar nesse crescimento. E o relacionamento, então, que o líder vai ter, começa com o relacionamento com Deus, depois tem o relacionamento consigo mesmo, e depois com as outras pessoas. Eu gosto de uma frase do Charlie Jones que diz que a diferença entre quem você é hoje e quem você será daqui a 5 anos está nas pessoas com quem você passa seu tempo e nos livros que você lê. Então, veja quanto a companhia vai afetar nossa forma de ser ou fazer até o nosso crescimento. O líder precisa escolher bem as suas companhias, seus relacionamentos e cuidar deles, né? Tem uma palavra aí que você utilizou que eu acho que é fundamental, e a própria lição trata disso: relacionamento. Até porque você está lidando com pessoas. Se você está liderando, você está influenciando pessoas. Você precisa ser uma pessoa que tenha relacionamentos saudáveis, porque as pessoas vão se aliar a você, você vai influenciá-las. E o líder, o verdadeiro líder, é aquele que influencia as pessoas de tal forma que elas consigam fazer aquilo que o líder quer que seja feito e de forma alegre, de forma prazerosa. E como eu poderei desenvolver uma tarefa, uma missão para a pessoa que está liderando a minha vida se nós não temos um bom relacionamento? Se é uma liderança autoritária, impositiva, com base na ameaça. Não, esse tipo de liderança é totalmente antagônica ao modelo de liderança que a Bíblia nos ensina. Por isso, a importância
que tem a questão do relacionamento. Primeiro, com Deus. Tomemos como exemplo a maneira como Deus nos trata, sendo o Senhor absoluto. Como Deus nos convence a fazer coisas que nós, a priori, nem queríamos fazer, mas fazemos pelo nível de relacionamento que temos. E mesmo que muitas vezes façamos aquilo que vai contra a nossa expectativa inicial, mas ainda assim fazemos com alegria por causa do nosso relacionamento, antes de Deus determinar que os seus profetas fizessem qualquer coisa. A primeira coisa que Deus procurou fazer foi desenvolver um relacionamento com eles. E depois veio a missão, né? Veio a missão, a questão da missão. Por que nós também não aprendemos isso? Desenvolva relacionamentos saudáveis com as pessoas, de tal forma que elas sintam prazer em estar ao seu lado, prazer em desenvolver as atividades que lhes são designadas. E para que a gente possa ter esse tipo de relacionamento saudável, naturalmente, precisaremos ter um relacionamento saudável com Deus, conosco mesmo, porque você vai refletir no seu dia a dia aquilo que está dentro de você. Se você está mal, se você está frustrado, se você está decepcionado, se tornou uma pessoa amarga, então é isso que você vai exalar na sua liderança. Tem pessoas que você vai passar o menor tempo possível ao lado dele, porque a sua liderança é uma liderança doentia, e você respeita, suporta, mas você não quer estar perto. E na primeira oportunidade que você tiver, você vai se desvencilhar daquele tipo doentio de liderança e vai buscar outra coisa, porque o líder precisa exalar saúde, alegria, o líder precisa exalar estímulo, o líder precisa exalar entusiasmo, pessoas que você quer estar perto, porque o que ele fala, o que ele diz, o que ele aponta é saúde, é êxito, é crescimento, é estímulo. Meu irmão, nós não podemos ser uma fonte de doença, de amargura, de frustração. Os médicos estão próximos aos enfermos por uma necessidade, mas, na realidade, ele gostaria de estar perto de pessoas saudáveis. Então, vamos em frente. Primemos pelos nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmo e com aqueles a quem nós delegamos responsabilidades e exercemos liderança sobre a sua vida. É verdade. E uma das questões importantes nesse relacionamento consigo mesmo, né? O nosso comentarista vai falar dos cuidados que o líder deve ter, e o primeiro é conhecer seu limite de atuação, conhecer o que ele pode fazer. Eu acho que isso tanto passa pelo conhecimento pessoal, o que eu posso fazer, onde eu posso contribuir, até onde eu posso chegar, o que eu consigo fazer bem feito, e passa também pelo conhecimento das atribuições que ele tem. Tem gente, às vezes, que desconhece exatamente o que se espera da liderança dele, do cargo dele, e, às vezes, está entregando o que não foi pedido e deixando de entregar aquilo que ele poderia. Então, o líder precisa saber onde ele pode ir, tanto quanto o que o seu cargo lhe confere, quanto às suas capacidades pessoais. Eu gosto de dizer que, como todo líder, ele tem áreas que ele é mais forte e áreas que ele é mais fraco, isso é natural, lógico, porque você não teria áreas mais fortes se você não tivesse também áreas que fossem mais fracas. E aí eu lembro aos liderados, naquilo que o seu líder é bom, você aproveite. E naquilo que ele não é tão bom, você ajude, porque nós temos uma equipe exatamente para que ela possa ter esse sentido de complementação. Só que, às vezes, o líder ele se acha uma pessoa tão capaz que centraliza as coisas, que
resolve fazer tudo ou que acha que pode fazer qualquer coisa e desconhece seus próprios limites, e isso é um problema, né? Com certeza, não é? Eu acho que a grandeza de um homem começa justamente quando ele conhece suas limitações, porque isso vai permitir ele exercitar a humildade, que é importante, fundamental na vida de um líder. Primeiro, o líder precisa saber o que deve fazer, mas nem sempre ele vai saber fazer aquilo que deve ser feito. E aí é onde ele vai exercer a humildade, que é um ingrediente hiper necessário na vida de um líder. Isso não vai tirar o mérito e nem a autoridade, porque tem pessoas que entendem erroneamente que se ele delegar uma tarefa a alguém e aquela pessoa fizer melhor do que ele poderia fazer, ele vai estar perdendo sua liderança ou sua autoridade. E isso é uma verdade, não é uma verdade. Nós vamos ver, por exemplo, quando Deus delega a Moisés e dá a Moisés a planta do tabernáculo e dos seus utensílios. Posteriormente, aquele tabernáculo foi chamado Tabernáculo de Moisés. Agora eu pergunto, quantas peças do tabernáculo Moisés fez? Até onde eu saiba, Moisés não confeccionou nenhuma peça do tabernáculo. Todas aquelas tarefas foram delegadas a pessoas, e pessoas que tinham habilidade extraordinária. E a Bíblia cita o nome deles. Quando o tabernáculo estava pronto, então não foi chamado tabernáculo de A, de B e de C, foi chamado tabernáculo de Moisés. O trabalho foi feito com êxito. Não houve prejuízo. E Moisés deu oportunidade a pessoas para se sentirem úteis, terem seus nomes citados. Não se sentiu enciumado de forma alguma. Pelo contrário, se alegrou. Então, é importante que saibamos, desde já, que Deus não vai nos dar capacidade em todas as áreas, porque isso só contribuiria para que o nosso orgulho aflorasse ainda mais. O líder precisa entender uma coisa: os seus liderados precisam dele, mas ele precisa muito dos seus liderados, porque não existe liderança se não tiver a quem nós exerçamos essa liderança. Então, não existe líder sem liderados, né? Pode até haver liderados sem líder, porque o tamanho, a grandeza da nossa liderança não vai ser medida pelos cargos que nós possuímos, mas pela quantidade de pessoas que nós conseguimos exercer influência sobre a vida delas. Então, é extraordinário saber os nossos limites de atuação, conhecer a missão que nos foi confiada e entender que para desempenhar a missão que nos foi confiada, nós vamos precisar de pessoas com características diferentes das nossas, com habilidades diferentes das nossas, e talvez com conhecimento diferente dos nossos conhecimentos. Então, nada de pensar que precisamos fazer tudo. Deus não nos chamou para fazer tudo. Deus nos chamou, nos deu uma missão. Ele disse: agora desempenhe, desenvolva, execute, busque pessoas, capacite pessoas, porque enquanto as pessoas trabalham sob a sua liderança, eu estou trabalhando em você, para ver como você se relaciona com elas, como elas se relacionam com você, como você consegue harmonizar os conflitos, como você consegue exercer o fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade, o amor, a temperança e outras coisas mais. Então, liderança, nessa concepção, é isso, essa troca, diríamos, de participação, de trabalho, de afeto, e quanto mais você ama, mais você lidera. Essa é a grande verdade. Porque uma liderança sem amor, biblicamente falando, ela já fracassou e faz muito tempo. É verdade. Eu lembro, o senhor estava falando, eu lembrando aqui dos valentes de Davi, não é? Davi tinha gente que era mais valente do que ele,
mas a gente lembra do nome assim, os valentes de Davi, tem um ou outro que a gente consegue lembrar o nome, mas eram muitos, alguns anônimos até, porém homens que eram muito habilidosos e que fizeram grandes feitos, a ponto de quando Davi é obrigado a deixar o trono por causa do golpe de Absalão, ele Absalão é aconselhado, né, por um grande estrategista que fosse em seguida atrás de Davi, mas alguém diz, olha, os homens de Davi, eles não são brincadeira, não. Então, você tenha cuidado. Quer dizer, a equipe de Davi era muito maior do que ele mesmo, e isso realmente é que o líder precisa ter esse cuidado. A nossa revista fala também sobre a expectativa que os outros têm em relação ao líder, e eu acho que uma das boas expectativas que a equipe precisa ter do líder é exatamente essa. Ele não é uma pessoa que sabe tudo, mas ele consegue agregar, dar espaço para que eu possa fazer, porque às vezes nós vemos lideranças que parece que só aglutina pessoas que pensam exatamente igual ao líder e que, portanto, nenhuma contribuição virá fora daquilo que é o pensamento do líder. Mas eu lembro de uma frase do Lee Iacocca, né, que foi um guru da administração aí, que ele dizia, se eu tiver um gerente que pensa exatamente igual a mim em tudo, um de nós dois é dispensável. O líder precisa conviver com pessoas diferentes, mas eles precisam ver nessa liderança realmente alguém que tem uma direção e que abre espaço para os outros trabalharem. Eu creio que é uma das boas expectativas que alguém pode ter do líder, né? É verdade, é verdade. E como o tempo passa velozmente, é um tema que eu gosto muito, me identifico muito com essa questão da liderança e vejo o quanto nós precisamos crescer e aprender. Dentro dessa questão das expectativas, a gente precisa muito, o líder cristão precisa muito estar próximo de Deus para que você consiga extrair das pessoas o melhor delas, o máximo delas, mas, ao mesmo tempo, também sem extrapolar limites, porque, às vezes, o líder se torna tão obsessivo pelo êxito que isto o faz, muitas vezes, valorizar mais a tarefa, mais a missão do que os liderados. Então, nós precisamos amar o que nós estamos fazendo, mas entender que as pessoas, elas não são coisas. As pessoas que estão sob a nossa liderança são pessoas que têm sentimentos, que também têm suas aspirações, e que nós precisamos valorizá-las, e também pedir graça a Deus para dimensionar a capacidade que essa pessoa tem e até o quanto ela pode produzir. Porque na hora que você começa a exigir das pessoas mais do que elas podem dar, então você vai gerar nelas uma sensação, um sentimento de fracasso, e não um sentimento de alegria por estar cumprindo uma missão que lhe foi dada. Então o líder precisa ter essa capacidade de avaliar o quanto a pessoa pode produzir e incentivá-la a dar o seu máximo, o seu melhor. Mas também precisa ter cuidado para não gerar expectativas além daquilo que a pessoa pode dar e gerar naquela pessoa um sentimento de fracasso por não ter cumprido com aquilo que se esperava dele. Então, é uma orientação que nós damos a esses jovens que estão aí nesse processo de crescimento, de formação, e sempre lembrando, leve as pessoas a fazerem aquilo que lhes foi delegado para ser feito com alegria e não com medo, não com terror. Não, leve-os a fazer com alegria. Valorize aquilo que está sendo feito. Eu acho lindo a pedagogia de Jesus, porque antes de falar das debilidades que precisam ser corrigidas, ele costuma elogiar aquilo que foi feito. Então, não comece ajudando uma pessoa com críticas. As críticas são necessárias, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que são estimuladas a desenvolver o seu melhor com críticas. Então, elogie, valorize e depois corrija aquilo que precisa ser corrigido.
E quando o fizer, o faça com todo amor, com toda misericórdia, porque todos nós, nesse processo da liderança, continuaremos sendo alunos. Porque a liderança é algo que a cada dia precisa ser aprimorada. Cometemos erros no começo, mas é importante que com os anos possamos corrigir isso. Eu acho lindo a segunda epístola de Paulo a Timóteo, porque no final daquela última epístola, Paulo corrige um erro que ele cometeu no começo. Estava tão apaixonado pela missão que lhe foi confiada, que acabou atropelando pessoas que ainda não havia alcançado a maturidade que ele havia alcançado, ferindo pessoas. Foi o caso de João Marcos. Mas Paulo termina aquela carta mostrando a grandeza de um líder. Não é aquele que nunca erra, mas é aquele que reconhece os seus erros e busca corrigi-los. Me impacta, me emociona, me faz, às vezes, ir às lágrimas quando ele escreve aquela carta e diz, olha, João Marcos, procure trazê-lo, porque ele me é muito útil para o ministério. No começo não foi, mas naquele momento ele entendia que precisava daquele que outrora ele o impediu de acompanhar. Entenda que nós não vamos ter a força que temos hoje sempre. E hoje tarefas que você desempenha com muita força, amanhã você vai precisar de alguém para ajudá-lo a desempenhá-la, porque a sua experiência cresceu, mas a sua força diminuiu. Então, liderar é, sobretudo, construir pontes para ligar pessoas e não construir paredes para separá-las. É verdade, pastor. É muito importante o líder ter essas considerações e ele não vai conseguir isto se ele não cuidar da sua vida espiritual, da sua vida familiar, ou seja, daquilo que é a base realmente dele. Então, o último ponto que a lição nos conduz é exatamente para falar dessa vida espiritual do líder, porque o relacionamento com Deus ele vai afetar todos os outros relacionamentos. O relacionamento com Deus vai afetar a maneira como eu me enxergo e a maneira como eu enxergo os outros, né? Eu acho extraordinário quando o Senhor Jesus diz assim, olha, cuidado que a luz que há em ti não sejam trevas, porque que grandes trevas serão, né? Aquilo que eu recebo, aquilo que me ilumina a minha vida, vai afetar a forma como eu vou enxergar todas as coisas. Então, quanto mais próximo de Deus, e é fundamental aí a espiritualidade do líder, porque nós estamos falando de liderança na igreja do Senhor, é fundamental essa espiritualidade. Às vezes, na correria, muitos líderes querem fazer muito e gastam pouco tempo com o Senhor. Nós vivemos aí entre Marta e Maria o tempo todo, querendo fazer e, ao mesmo tempo, precisando estar com Jesus, mas nós precisamos aprender com Maria, já que o Senhor Jesus falou sobre estar com ele. O líder que não gasta tempo para desenvolver a sua espiritualidade, ainda que ele gaste tempo fazendo muitas outras coisas, ele está fadado ao insucesso, porque a nossa fonte, a nossa inspiração, a nossa direção vem de Deus e o líder precisa ter uma espiritualidade bem desenvolvida, não é isso? Outra vez eu quero citar aqui Spurgeon. Para mim foi um grande líder pelos resultados e pelo quanto ele conseguiu influenciar a sua geração. Apesar de não ser um assembleano, um pentecostal, um arminiano, mas um homem extraordinário. E ele, respondendo uma pergunta de um dos seus alunos sobre o segredo para exercer uma liderança vitoriosa, ele disse, uma das primeiras coisas que eu tomaria como base é o seguinte: eu não costumo ver a face dos homens antes de ver a face de Deus. Então, segredo número 1, não saia correndo para as suas tarefas diárias, por mais importante que elas sejam, sem que antes você
não tenha um encontro com Deus, sem que antes você não veja a face de Deus. Gastar tempo com Deus é algo importantíssimo e crucial na vida de um líder, porque as tarefas nos consomem, a liderança nos consome. O líder é como uma vela que, para iluminar os outros, precisa se consumir. E se você não tiver combustível, então você vai se apagar muito rápido. O pastor Robert Summer, que escreveu um livro, Igreja em Chamas, esse livro está esgotado, ele costumava dizer também sobre liderança. É impossível você conseguir se manter em pé diante dos homens se você não andar de joelhos diante de Deus. Então, a liderança sempre vai cobrar muito do líder. E pode ser uma liderança por tempo curto, ou pode ser uma liderança por um tempo longo. Seja qual for o tipo de liderança, nós precisamos terminá-la melhor do que quando começamos. E com o sentimento que mudou o coração de Paulo quando ele estava concluindo o seu trabalho. O sentimento de dever cumprido, e posso dizer, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu não estou frustrado, porque eu sei o que me aguarda, eu sei o que me espera. Então, o líder precisa salvar os outros, mas precisa entender que também precisa ser salvo. Ele precisa cumprir a missão que lhe foi confiada, sem esquecer da principal missão, que é a missão de guardar a sua alma. E depois vem algo aqui que nós não podemos esquecer. A nossa liderança não deverá começar lá fora, distante, ou na igreja, ou na escola bíblica dominical, ou à frente da mocidade. Se você é jovem, como cremos que grande parte dos nossos alunos são professores, talvez seus primeiros passos na liderança será em outra área, mas fatalmente você vai ser levado para um nível de liderança maior. E nesse nível de liderança maior vai estar a sua família. Por isso, a Bíblia é enfática quando diz: se você não consegue liderar bem a sua casa, como você poderá liderar a igreja de Deus? Um líder precisa ser exitoso a partir da sua casa, a partir da sua família, porque ninguém nos conhece melhor do que a nossa família. Nós não podemos ser um líder no aspecto espiritual como era Naamã. Era um grande general diante do seu povo, mas um leproso dentro de casa. Então, que possamos ter saúde dentro de casa, que possamos sim ter saúde lá fora. Por isso que nas orientações paulinas a Timóteo, ele enfatiza muito essa questão do líder com a família, do líder com os filhos, do líder com a esposa, do líder em casa, porque é uma esfera menor onde você vai aperfeiçoar ou desenvolver esse grau de liderança. De sorte que quando você for exposto a um grupo maior de pessoas, você vai levar esses princípios que você adotou, exercitou, e vai poder sim desenvolver esse potencial todo que Deus tem lhe dado. Mas lidere primeiro sua família, lidere primeiro sua casa, lidere primeiro aqueles que você convive diariamente. Se você for exitoso nessa área, você terá uma grande probabilidade também de ser exitoso lá fora. É verdade, pastor. E mesmo o jovem, mas a gente precisa lembrar que o jovem ele tem uma família. Todo mundo geralmente nasce numa família, né? Então, relacionamento com irmãos vai ser algo que vai acabar moldando também a forma como ele se relaciona com outras pessoas. E a Bíblia coloca o relacionamento com os pais como algo muito importante. É mandamento honrar pai e mãe. Normalmente, quem não honra pai e mãe, dificilmente vai ser uma pessoa que vai honrar os seus líderes lá fora, porque ele, se não reconhece a liderança dos pais, se não consegue ver como seus pais são importantes e como deve a eles essa submissão, ele não vai conseguir ser submisso em outras áreas. O Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus, mas é nos dado como modelo nisso, porque era submisso aos pais,
e, com isso, nos mostra que, na família, já vamos desenvolvendo esses relacionamentos de liderança e de submissão. Mas, encerrando já, caminhando para o encerramento da lição, o que fala aqui sobre a vida espiritual do líder também são as disciplinas espirituais, a prática espiritual, né? O líder precisa ter disciplina. Aliás, tudo na vida que você for fazer, se você não tiver disciplina, você não consegue realizar bem. Isso também é na vida espiritual. Se você não reservar tempo para orar, para ler a palavra, para jejuar, não reservar tempo para essas disciplinas espirituais, você não vai conseguir desenvolvê-las bem. Então, não é uma coisa assim, não, quando eu sentir vontade, eu vou orar, quando der certo, eu vou ler a Bíblia. Precisa haver disciplina, porque sem disciplina não tem prática espiritual regular, e isso vai acabar afetando, porque a correria do dia a dia acaba roubando o tempo. O líder precisa agendar bem essas coisas, né? Verdade. Essa questão da disciplina é de fundamental importância, né? O maior exemplo que nós temos no Novo Testamento é Jesus. Não costumava iniciar seu dia sem que antes não gastasse tempo com o seu Pai, não gastasse tempo em oração. Até porque o líder é aquela pessoa de quem as pessoas esperam sempre. O líder é aquela pessoa que os liderados estão sempre esperando dele algo novo, algo diferente. Como nós poderemos ter algo novo se nós não formos a fonte que nos renova? E como nós poderemos ir à fonte se nós não sentirmos a necessidade diária e contínua? Porque assim como o nosso corpo físico precisa se alimentar 3 vezes ao dia, pelo menos, para que tenha saúde, então a nossa alma também precisa. Nós somos essa tricotomia, corpo, alma e espírito. O líder precisa cuidar desse aspecto integralmente. Cuide do seu corpo, não coma demais, não coma de menos, para acordar, procure ter disciplina para dormir. Cuide das suas emoções, não se exponha a coisas que em nada vão contribuir para a sua vida. Cuide das suas emoções, procure estar perto de pessoas que sejam nuvens, que possam influenciar a sua vida de forma positiva. E não pessoas que são verdadeiros vampiros espirituais. Tem pessoas que são como uma esponja. Você passa 5 minutos perto dela, ela suga tudo. E sem isso, nós não iremos muito longe, né? Eu preciso entender que liderar não é uma aventura. É um grande desafio. E que se não houver disciplina, por melhor que sejam nossas intenções, nós não conseguiremos cumprir com o propósito que nos foi confiado. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos guarde. Estamos chegando ao término da nossa síntese e espero, sinceramente, que possa ter contribuído de forma positiva com a sua aula, em nome de Jesus. Grande abraço, pastor Kleber, e agora com o senhor, as considerações finais também. Muito bem. Pastor Abidene, com alegria estar aqui com o senhor, poder dividir esse espaço e aprendendo muito, porque nós sempre estamos aprendendo. Liderança não é algo fácil, mas é algo que Deus confia a homens, mulheres, e os capacita para fazer isso. E é muito importante que os jovens estejam estudando sobre liderança, porque estarão trazendo subsídios para seu crescimento como líder, e agora os professores também ensinando aos outros jovens sobre liderança. Que Deus abençoe a cada professor, a cada aluno, que esse trabalho do DENEC aqui, que tem alcançado tantas pessoas, continue sendo uma ferramenta de desenvolvimento também para as lideranças, e que a aula seja muito produtiva para a glória do nome do Senhor. Pastor Abidene, um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, e nas próximas lições que a equipe de Ceará Mirim estiver encarregado delas, nos encontraremos outra vez, se Deus quiser. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.